De volta para mais uma aula, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos tratar do modernismo no Brasil. Bora lá então! O modernismo ele é um movimento artístico e cultural e também literário que surgiu aqui no Brasil na primeira metade do século XX, especificamente no ano de 1922. E esse movimento vai trazer a chamada arte moderna, que consiste no desejo de se libertar das amarras do passado, da produção literária do século passado, e vai buscar novas formas de expressões artísticas sintonizadas agora com a nova mentalidade deste novo século que está sendo iniciado. O marco do modernismo no Brasil é a Semana da Arte Moderna, ou também vocês podem encontrar com o nome de Semana de 22. O que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um momento em que um grupo de artistas plásticos, escritores, poetas se reuniram e fizeram uma mostra cultural das artes modernas. Ou seja, ali eles apresentavam suas declamações de poemas, danças, músicas, saraus, conferências, já com o intuito de apresentar essas inovações da chamada arte moderna, já com relação aos temas, a linguagem da produção literária, influenciados pelos movimentos artísticos europeus, que lá na Europa também tivemos o modernismo. Então, essa Semana de Arte Moderna, ela foi influenciada pelos movimentos artísticos da Europa, e especialmente pelas vanguardas europeias. As vanguardas europeias foram grupos e correntes que passaram a apresentar propostas inovadoras para a arte moderna. Elas captavam tendências do futuro. Se a gente for verificar o significado da palavra vanguarda, né, nós vamos ver que significa avante, ou seja, né, esses grupos estavam sempre à frente com as inovações artísticas e culturais para a concretização da nova arte moderna. Antes de o modernismo se concretizar como um movimento literário, nós tivemos um período de transição chamado pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? Como eu disse, vai ser uma transição entre o final do século XIX, entre a produção artística do século XIX, até o início e concretização do movimento modernista. Importante destacar que o pré-modernismo ele não é um movimento artístico literário, ele é, como eu mencionei, um período de transição. E já no pré-modernismo começaram a surgir novidades para a concretização dessa nova arte moderna. Dentre essas novidades, nós temos o interesse pela realidade brasileira, ou seja, a partir de agora, os interesses são voltados, os assuntos são voltados para o cotidiano do brasileiro e não mais a uma abordagem do homem universal, como era no passado, no parnasianismo e no simbolismo. Além disso, uma outra novidade é a busca de uma linguagem mais simples e coloquial, a busca e a concretização de uma escrita brasileira, como disse o escritor brasileiro Lima Barreto, uma língua mais simples, mais simplificada. Em alguns momentos, como nós vamos ver lá nas atividades, na obra Macunaíma, do Mário de Andrade, ignorando as normas gramaticais e de estilo. Então,
A linguagem que nós vamos ter no modernismo é uma linguagem da revolução na literatura, ou seja, eu vou ter o abandono do academicismo do passado, da produção literária do passado, eu vou romper com os padrões que até então tinham sido estabelecidos pela produção literária do século passado, do século XIX. Os modernistas propuseram as palavras em liberdade, ou seja, não tem um modelo, uma receita para ser seguida. Eu vou escrever com liberdade. Características do modernismo brasileiro: nacionalismo. Eu vou ter a exaltação da nação, a exaltação do Brasil, valorização de temas ligados ao cotidiano e não mais o homem universal. Na poesia, versos livres, as palavras em liberdade, busca de uma língua brasileira mais popular e mais coloquial, como acabei de mencionar, além de estarem presentes nas obras, na nova produção literária, efeitos de ironia, humor, piada e reverência. O modernismo brasileiro, ele conta com 3 fases. Atenção, a caracterização dessas fases é referente à prosa modernista. A caracterização das fases com relação à poesia é um pouco diferente do que vai ser apresentado aqui. Então, fases do modernismo com sua caracterização relacionada à prosa modernista. Primeira fase, que vai de 1922 a 1930. Nós estamos na efervescência, no início do período modernista. Então, são quando os escritores vão defender a reconstrução da cultura brasileira por meio das nossas bases nacionais. Tá? Eu vou ter uma revisão crítica do passado histórico-cultural do Brasil para reconstruir a cultura brasileira. Então vejam, eu vou ter sim uma visão nacionalista de idealização do Brasil, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma crítica à realidade brasileira. E é exatamente isso que vai acontecer na segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. É quando a realidade brasileira, tá, é quando a realidade brasileira vai ser focalizada na denúncia social e no engajamento político. Nessa revisitação do passado histórico-cultural do Brasil foi constatado uma grande diversidade regional e cultural. E com isso, os problemas sociais da época apareceram, como a fome, a ignorância, a opressão nas relações de trabalho. Então, por isso, essa fase vai ser voltada para a denúncia social. Veja, né? Nós temos aí a crítica da realidade brasileira. E, por fim, nós temos a terceira fase do modernismo, do Brasil, que vai de 1945 até os dias atuais, e que podemos chamar de pós-modernismo. Muito bem, na sequência desta videoaula, vocês vão ter disponível lá no blog da escola orientações para as realizações das atividades. Vejo vocês nas próximas aulas. Um abraço e até mais!